prazer estar aqui. Nós somos aqueles insistentes, né, que acreditam e que estamos batalhando para que isso aconteça. Mas então, como eu disse, eu iria falar sobre desenvolvimento, sobre espiritualidade e o papel do símbolo nisso, né? Mas eu acabei de atender às 4h pouco, falei, peraí, essa discussão pelo nosso grupo me suscitou isso. Usar algum dos conceitos que eu vou falar para a gente discutir os nossos encontros. Ou seja, pensar no símbolo. O que as ausências e o desinteresse simbolizam para esse grupo? O que eles expressam, né? Considerando que o símbolo é expressão de algo que não é diretamente manifesto, mas indiretamente. Como nós podemos explicar o comportamento desse grupo pelas dimensões da espiritualidade? Ou seja, como é que a gente pode olhar para isso sem perder a perspectiva da espiritualidade? E terceiro, como é que a gente pode agir por nós mesmos da forma mais saudável possível? E pode significar qualquer coisa desde que a gente assuma uma postura. Tá? Então, eu acabei de pensar e quando eu acabar a exposição, a gente, se vocês concordarem, a gente volta a isso. Então, sempre, desde que eu publiquei o meu primeiro livro, eu entendia que é impossível você entender, então é que vem de um ser humano meio no escuro, é impossível você descrever o ser humano segundo uma perspectiva qualquer. Jamais ela vai ter a abrangência de explicar a complexidade do ser humano. Então, a gente pode colocar à luz da medicina integrativa ou à luz da bioquímica, o que quiser, mesmo assim, as luzes se misturam, a gente ilumina mais coisa e vai ter muita coisa que a gente não consegue abarcar. Essa é a minha posição desde que eu publiquei o meu primeiro livro, que chama O Tao e a Psicologia, e nesse livro eu discuto, então, o que é o taoísmo, como é que o taoísmo se desenvolveu em escolas, como é que ele atua, qual que é a relação dele com a medicina chinesa, que é a base da medicina chinesa, da acupuntura, etc. Mas, na última parte, eu me perguntei qual é uma possível interação entre uma pessoa que pratica e que faz as técnicas ou as práticas taoístas com alguém que faz análise, né? Como alguém que faz análise, isso eu me perguntei um pouco antes de 2000, como que uma pessoa que faz análise pode se beneficiar de uma prática né, como o taoísmo, e como quem pratica ou quem é adepto do taoísmo, qualquer outra corrente, pode se beneficiar de uma análise. Então, e foi nesse momento, em 1998, mais ou menos, que eu descobri o grupo pioneiro que trabalha com mindfulness. Em 2005, eu comecei a trabalhar com mindfulness e eu e um colega fomos os pioneiros em trazer mindfulness para o Brasil. Não tinha nada, não tinha ninguém. E quem nos apoiou foi a psicobiologia, na época o professor José Roberto Leite, ele encorajou muito. Pois bem, então, eu tinha separado para a gente falar vários conceitos da psicologia analítica, por motivos que eu já apresentei, eu resolvi diminuir muito. E o que eu quero falar? Né? O que é ego? Ego
é uma das coisas mais mal entendidas, principalmente nas tradições espirituais, porque eles se apropriaram do termo ego, e o termo ego virou como se fosse algo pejorativo, algo menor. Ah, isso é só ego, temos que superar o ego. E isso, dentro deste conceito psicodinâmico, não se aplica de jeito nenhum, porque o ego quer dizer eu. Do latim, né? Ego quer dizer eu. E o que é? O ego é como um espelho onde a psique pode ver a si mesma e tornar-se consciente. Então, existe uma instância que nós estamos chamando de ego, né? que seria o centro da consciência e que é capaz de ter todas as funções executivas, e é ela que pode abarcar os conteúdos inconscientes. E, a grosso modo, poderia ser a experiência que a pessoa tem de si mesma. Eu acho que alguém está com o microfone aberto. Seria legal desligar. Pronto, acho que agora está ok. Tá. Então, vocês entenderam? O ego é o que a gente entende da consciência. Como quando eu falo de mim, eu estou falando a partir do ego, né? E aí, o que acontece? O que é inconsciente pessoal? O inconsciente pessoal, para a psicologia analítica, é muito parecido com o inconsciente para o Freud. Tudo que é experiências que eu não consigo conviver, ou tudo que eu esqueço, fica numa dimensão psíquica. Essa dimensão é o inconsciente pessoal. E por exemplo, você imagine aqui essa situação. É um garoto tomando uma bronca, sendo repreendido pela mãe com muito ódio. Ele não pode, não deve replicar isso ou bater na mãe, como até já eu vi em alguns casos. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que reprimir essa resposta. Essa resposta nunca mais some dependendo da intensidade da experiência. E fica onde? Fica dentro dele. Fica como um conteúdo reprimido. Mas onde que o Jung se diferenciou do Freud? Ele se diferenciou quando ele descreve o inconsciente coletivo. E o inconsciente coletivo é considerado transpessoal. Então, é algo que não diz respeito ao Paulo, ao Adalberto ou ao Érico. O inconsciente coletivo ele é da nossa espécie. Como que o Jung descobriu isso e os pós-jungianos desenvolveram? Ele começou a perceber que em regiões diferentes, culturas diferentes, as pessoas manifestavam certos símbolos, certos desejos, desenhos, certos temas de história com conteúdos e expressões muito parecidas. Como é que um africano do século XV expressava algo que um europeu do século XIV estava expressando o século XV na alquimia, se não tinha relação? E com isso ele descreveu os arquétipos. Então, para esse garoto, ele pode ter ódio da mãe e internaliza uma mãe castradora, uma mãe violenta. Mas a cultura também expressa isso. Uma mulher que tem a capacidade de criar, de gerar vida, de manter a vida e produzir a morte. Então, a mãe, ela tanto é um arquétipo que tem um polo que gera a vida e mantém a vida, como um polo que destrói a vida.
e aqui é uma coisa muito importante. Então, nós temos, né, uma parte consciente que eu simplifiquei, né, chamei do ego, tem muitas outras coisas, mas e nós temos o inconsciente. E o inconsciente pessoal também, às vezes, é chamado de sombra, né? Só que tem um detalhe: todo mundo tem sombra. E eu posso dizer para vocês que entre as pessoas que têm as sombras mais perigosas são aquelas que têm muito poder na mão. Entre elas, os líderes espirituais que não se tratam, que não são humildes e que não sabem que eles também têm sombra. Uma pessoa assim é extremamente perigosa. Então, as pessoas que mais acham que são dotadas de luz, e podem ser, se elas não olham para a própria sombra, elas se transformam literalmente num perigo para os outros. Mas a sombra não é, né, todo esse conteúdo reprimido, ele não é ruim necessariamente. Tem muita coisa, por exemplo, o ódio ou a raiva que uma criança sente pela mãe, ele não pode colocar para fora. Isso é um conteúdo que vai fazer ele sofrer. Ao mesmo tempo, nem sempre é negativa. Quantos pacientes que a gente conhece que são executivos, super bem-sucedidos, porém, eles têm um lado artístico, ele tem um lado espiritualizado que não pode vir à tona. Então, esse lado fica também dentro do inconsciente, como material reprimido. E faz parte da análise você trazer isso. Então, a pessoa chega à análise falando, nossa, para que eu vou fazer análise? Eu vou ficar pisando nas minhas coisas horríveis. Olha que interessante essa imagem. Essa imagem é da alquimia do século XV ou XVI, né? E o que mostra? Que esse ser que ele está quase transcendendo, porque ele começa, a alquimia começa com os polos, né? Tem o rei e a rainha. Durante o processo, ele vai caminhando para a transcendência. E a transcendência é quando ele não é nem mais rei nem rainha, ele é uma terceira coisa. E o que a gente percebe aqui? Que mesmo num processo evoluído, ele continua pisando na sombra. Ou seja, a sombra continua presente no nosso processo até o fim da nossa vida. Saber isso é um grande elemento de humildade para todos nós. Bom, o último símbolo que eu vou trabalhar com vocês é o self. Então, self quer dizer uma coisa para a psicanálise, quer dizer uma coisa para outras abordagens. Para a psicologia analítica, self quer dizer a integração. E essa integração, como é arquetípica, ela é reproduzida em várias culturas, em várias épocas da nossa existência, como muitas vezes personificado. Então, alguém é um ser ideal, né? É o ser total. Por exemplo, personificado como Buda, que é o perfeito. O Buda, ele superou as polaridades e atingiu essa perfeição, ele se iluminou. Ou Cristo, né? Cristo que ele é Deus e ao mesmo tempo é filho de Deus, né? Mas a integração do quê? É um caminho. O self é a busca nossa de nos tornarmos um ser cada vez mais integrado. Nunca nós vamos ser que nem Buda ou Cristo, mas é o caminho para isso. E esse caminho é quando a gente começa a ter uma ponte muito grande entre inconsciente e consciente, quando
eu consigo trabalhar com o meu lado instintivo, com o meu lado animal, com o meu lado dos apetites, do desejo, né, das minhas emoções, e ao mesmo tempo, quando eu consigo trabalhar com a abstração dos arquétipos. O self, ele também, como símbolo, ele quer dizer uma estrutura que abarca o corpo, a psique, energia, né? E o self, ele vai indo para outras dimensões, que é a dimensão social e etc. Mas aqui eu estou pegando de um indivíduo, né? E olha, o que seria processo de individuação? É o rumo a esse ser integrado. É rumo à totalidade. E quando eu vi esse artista a primeira vez, eu achei incrível essa ideia, porque ele sempre retrata pessoas em movimento, sempre carregando um vazio. E queira ou não queira, eu me identifiquei totalmente com isso. E olha que interessante, nessa segunda imagem, é um casal que junta os seus vazios, né? E olha, esses juntaram com harmonia, porque eles estão caminhando, eles estão com as malas, eles estão em pé, né? Mas o vazio continua existindo. Por que eu acho interessante essa imagem? Porque a pessoa está sempre em movimento. Esse é o nosso destino para quem busca, é trabalhar com esse vazio rumo à totalidade. E aqui são exemplos que eu não vou entrar olha, esta primeira imagem é a imagem de Zen budista do início do processo de iluminação, que é um jovem que escuta um chamado. E ele vai começar um longo movimento, né? E aqui é o fim do processo, onde ele está, onde ele se iluminou. Por que ele não foi embora? Porque ele é um bodhisattva, ele tem como missão ajudar os outros. Porque ele poderia... É a mesma coisa que Buda passou, né? Buda, na tentação, ele poderia ter ido embora. Ele fala, não, eu vou ficar aqui para ajudar os outros. Isto é a mesma ideia na alquimia. Aqui vocês veem um garoto que é assim, ele está escutando chamado e não sabe o que é. Aqui, este é o adepto que vai seguir o processo, mas já é um processo ocidental, europeu. E o que acontece? Tem essa escada, né, que acho que é a escada de Jericó, onde algo que vem de uma outra instância vai acordá-lo para o processo. E aqui, depois daquela imagem que eu mostrei para vocês, aqui é a transcendência, e esse ser, ele está se iluminando, e aqui você vê como tem noite e dia ao mesmo tempo, significa a transcendência dos opostos. E aqui é a mesma coisa, é a mesma ideia, só que aqui dentro do budismo tibetano. Então, a ideia de que nós somos seres em busca da totalidade existe em culturas muito distintas. Bom, agora eu queria mostrar uma coisa. Como é que a gente pode se relacionar com um fenômeno? E há muitos anos eu estudo isso. A perspectiva de mindfulness também pode ser traduzida como ter um olhar claro para a realidade. Então, se eu olho este fenômeno dentro de uma perspectiva de uma prática contemplativa como mindfulness, eu estou vendo o quê? Uma serpente e eu estou vendo um galho de árvore. Como que eu vou lidar com isso? Né? Mindfulness é um estado de presença onde eu vivo a realidade externa, então eu enxergo, eu escuto, eu
vejo o movimento que está vindo para mim. Por outro lado, eu olho para mim. O que eu estou sentindo? Como está o meu músculo? O que eu estou pensando? Por que o batimento meu cardíaco aumentou e etc. Por que não? Como aumentou? Desculpe, não é porque eu tenho a presença do que está ocorrendo. Mas, há muitos e muitos séculos atrás, o povo grego olhou para isso aqui, ó, e criou um símbolo. Então, o que é o olhar simbólico? É quando eu pego um fenômeno, como aquele que eu mostrei, e transformo num símbolo. E o que é? Então, aqui, eu crio o símbolo da medicina, onde essa madeira não é um galho de árvore. Isso daqui é a árvore da vida, cheio desses nós, né? Que é a germinação da vida. E o que é a serpente? A serpente em si significa ou simboliza a vida e a morte. O veneno que cura e o veneno que mata. Né? O animal que eles achavam que, como eles deixavam toda aquela a muda que a gente chama, o equidise, como deixava aquilo, eles olhavam e falavam, nossa, a serpente morreu e está aí viva. Então, é um símbolo de vida e de morte. Né? Mas, sim, mindfulness, na hora que eu encontro algo, eu não quero saber por quê, eu não busco associar, eu estou simplesmente presente. Um olhar simbólico é muito distinto, porque ele pega a experiência e atribui um sentido. Isso é muito importante ficar claro. Isto que é o olhar simbólico é quando o seu paciente, quando o seu familiar consegue olhar para algo e enxergar além deste algo. O Jung chamou, é quem consegue emprestar um valor mais elevado do que a pura realidade ao que eu estou vendo. Vocês percebem como é complementar o olhar de mindfulness que fala aqui, agora, você tem que viver o aqui e agora com a perspectiva simbólica. Faz 20 anos que eu estou juntando essas duas coisas dentro de uma perspectiva de análise. Bom, mas olha que interessante isso, estou falando de símbolo. E há um tempo atrás eu estava estudando um pouco de paleoarqueologia. E a grande pergunta é quando surgiu o humano considerado o sapiens. Né? Então, várias teorias, eu não vou trazer todas, uma delas, o humano surgiu com o aumento do cérebro, principalmente na região pré-frontal, caiu por terra. O humano surgiu quando nós começamos a deixar ferramentas, caiu por terra e aqui está, os macacos usam ferramentas simples, mas usam. A outra coisa, não, na verdade, o que trouxe essa possibilidade ao humano é o bipedalismo. Quando nós nos transformamos bípedes, já caiu por terra. O que nos transformou humano? Isso. Para mim, essa figura, ela vale mais do que a Torre Eiffel, vale mais do que as maravilhas do mundo. Isso aqui foi o primeiro registro encontrado de algo que foi produzido por humanos que não tem utilidade. Ou seja, esta é a primeira prova que o nosso ancestral produziu algo que quer dizer outra coisa. E que quer dizer o quê, gente? E não, a grande coisa, você sabe o que é isso? É o homem leopardo. E você sabe o que ele era? Um xamã.
Portanto, eu falo para os meus alunos de medicina que estão deprimidos, acabados e detonados, falo, nós escolhemos uma profissão que faz parte da... Quando o ser humano representou a primeira coisa que nós temos registro, foi um curador. Olha que coisa fantástica. E qual que é a finalidade desse curador? Nenhuma. É apenas o que ele significa. Então, símbolo, estou resumindo aqui. E dentro da perspectiva da psicologia analítica, o que seria saúde psíquica? Fluidez. Quando o seu paciente consegue ter liberdade de lidar com a própria vida, com os próprios problemas. Olha que bonito. O objetivo da análise é trazer um estado psíquico em que o paciente faça experiências com o seu próprio ser. É produzir um estado de fluidez, de mudança, de crescimento, onde nada é fixo ou irremediavelmente petrificado. Bom, então, o que é saúde e o que dentro de uma perspectiva muito parecida? Olha, eu usei essa imagem. Vocês conseguem ver essa imagem? Esse Anthony Gormley, ele é um artista plástico que trabalha com pedra, trabalha com coisas brutas, né? E você entrava nessa exposição e andando em volta. Na hora que você entrava, você falava, puta, o cara jogou um monte de pedra no chão. Só que você tinha que fazer um percurso. E eu tirei a foto, né? E o que você encontrava depois? Isto. Então, dependendo de como você olhava, você via um monte de pedras. Com outra perspectiva de olhar, você via um ser. Agora eu vou tirar isso aqui. O que o Dan Siegel, que é um neurocientista que trabalha com mindfulness e é um neurocientista incrível, o que ele fala? Que a não integração quer dizer desconexão. E tudo o que é desconectado tem dois caminhos: rigidez e caos. Aí ele pega todas as patologias psiquiátricas e começa a apontar. Não precisa dizer mesmo. Você pega o toque, você pega os quadros paranoides, onde a pessoa vai se limitando, diminuindo, os quadros fóbicos, ou é o caos, né? Quando a pessoa não tem limite, vai esbarrando e quebrando tudo pelo caminho. Por outro lado, ele fala o seguinte: o que quer dizer integração? Portanto, saúde é integração. E o que é integração? Primeiro, integração não é um agrupamento de coisas iguais. Para você integrar, você tem um trabalho anterior, você tem que diferenciar. Você tem que qualificar, você tem que conhecer os diferentes elementos que compõem aquele ser, por exemplo. Então, primeiro, conhecer, diferenciar, aí conectar. E como? Conectar dentro de uma forma que seja coerente. Como ele trabalha com neuroimagem, ele mostra várias imagens de como, quando uma pessoa tem determinados treinos ou determinadas habilidades, como ela une, como é rápido o recrutamento e eficiente de... Então, quando ele fala conectar, é conectar
várias partes do cérebro entre si, é conectar o cérebro com a parte orgânica, neurofisiológica e física, é conectar, ele vai longe, porque ele fala, é conectar, então, a parte mental com a parte biológica, mas só que para ele não existe um self que não inclua o outro. Portanto, a qualidade de conexão que nós temos com os outros, com a sociedade e cultura, com o meio ambiente, né, com o planeta, com a espiritualidade, isto seria um ser integrado. Alguém que conheceu, diferenciou e conectou de uma forma coerente. Isto sim, para ele, e a perspectiva que eu estou usando, seria saúde, né? Quando a gente pega um monte de pedras e consegue ver um ser. Para terminar, eu vou trazer o resumo de uma pergunta que eu me fiz por uns 15 anos. O que é espírito e o que é espiritualidade? Eu juro, eu não estou exagerando, eu fiquei uns 15 anos me perguntando isso. Até que eu encontrei isso que eu vou falar para vocês e que realmente me tranquilizou. Então, bom, primeiro, espiritualidade só pode ser entendido como um construto multidimensional. Não dá para falar espiritualidade é isso. Não, espiritualidade é um construto de várias dimensões. E eu gosto muito disso, né? De que você pode ver um contínuo entre, eu não sei se o slide aqui entre religião, religiosidade e espiritualidade. Religião são crenças, rituais, instituições, onde tem especialistas, muitas vezes tem hierarquia, né? Tem uma política, tem um sistema operante que mantém essa religião, né, de acordo com as suas crenças e rituais. A espiritualidade é da natureza de uma experiência pessoal que não necessariamente precisa estar atrelada a uma religião. A gente pode ter a espiritualidade, e eu vou explicar um pouquinho, porque afinal foi a pergunta de 15 anos que eu me fiz. E o que é religiosidade? A religiosidade é como o indivíduo se segue uma religião. A religiosidade de um indivíduo é como ele segue aquelas crenças e todos os rituais que são propostos, né? Então, eu achei muito interessante esse contínuo. E o que dentro desses décadas que eu fiquei procurando o que eu cheguei a uma coisa que me interessou muito. A espiritualidade teria, dentro de uma perspectiva, 3 dimensões. Primeiro, uma dimensão cognitiva. Então, na dimensão cognitiva, estou falando de espiritualidade, é como a pessoa vai em busca de significado, a pessoa segue um propósito, a pessoa adere a determinadas verdades, né? Em resumo, são crenças e valores pelas quais a pessoa vive. Então, tem muitos indivíduos, e ele pode pegar isso em um livro de uma tradição ou vários, ele pode escutar palestras, mas ele pode viver tudo isso cognitivamente. E só isso. Então, ele tem só, e não estou falando só diminutivo, mas porque das 3 ele teria, por exemplo, uma pessoa que segue um propósito de vida. Eu quero ser um professor, eu quero ser
um médico, eu quero ajudar os outros, né? Então, é isto, dimensão cognitiva. Segundo, a dimensão emocional da espiritualidade. E que dimensões emocionais estariam ligadas à espiritualidade? Por exemplo, esperança, amor, né? Emoções ligadas à conexão aos outros, paz interior, conforto emocional. E esta dimensão emocional vão se refletir em alguns lugares, como, por exemplo, uma dimensão emocional da espiritualidade relativamente trabalhada, ela mexe com a qualidade de recursos internos daquele indivíduo. Então, a pessoa que tem uma dimensão emocional da espiritualidade relativamente trabalhada, ela com certeza tem recursos internos mais desenvolvidos para lidar com a própria vida. Essa dimensão espiritual também está ligada à habilidade da pessoa dar e receber amor, amor dentro da espiritualidade, ou ser uma pessoa amorosa, cuidadosa, compassiva, generosa. Paulo, Oi. procure resumir para dar tempo para as perguntas, que nós só temos agora 20 minutos. Eu estou acabando, só tem mais 3 slides, né? Então, essa dimensão emocional também está ligada com a relação que o sujeito tem com o mundo interno dele, com a natureza, com a comunidade e o transcendente. A terceira dimensão espiritual é comportamento. Então, é como uma pessoa pode exteriorizar as vivências internas e as crenças dela, que são o quê? Comportamento altruísta, idealista, comportamento que representa ingratidão, como ela lida com o sagrado e como ela atua numa missão ou que crença que ela tem na vida. Então, por exemplo, aqui é uma foto que eu tirei real de um rapaz que trabalhava num posto de gasolina e em plena pandemia ele saía pelas ruas de São Paulo dando banho nas pessoas que estavam em situação de rua. Essa pessoa pode não ter a menor ideia de religião alguma, pode não saber o que é espiritualidade, mas dentro disto ela está tendo uma atividade extremamente espiritualizada. Bom, aí, última coisa que eu quero falar é que a outra pergunta que eu me fiz por anos foi o que é espírito, e aí eu publiquei esse livro que é Saúde Integral, a medicina do corpo, da mente e o papel da espiritualidade. E nela, como eu não sabia o que era espírito, o que a gente fez lá no Andropos? Nós chamamos 7 líderes espirituais e fizemos... Então eu falei, eu não sei o que é espírito. Procurava na literatura médica, até pouco tempo atrás, medicina integrativa era cuidar da mente, corpo e do espírito, e não falava o que é espírito. Eu falei, vou procurar, vou perguntar aos mestres, né? Então a gente mandou para 7 tradições espirituais. Na sua tradição, o que seria espírito e espiritualidade? Qual a diferença entre mente e espírito? Como é compreendida a doença e a cura na sua tradição? Poderíamos falar em saúde, doença e tratamento espiritual? Que características teria um indivíduo espiritualmente saudável? Qual o papel do corpo e da mente na espiritualidade? Como o líder espiritual deve lidar com a própria saúde dele, que varia muito, tem alguns até que se sacrificam. Qual o papel da vida ética e qual o papel do outro dentro daquela tradição. E foi muito interessante, porque eu cheguei a uma conclusão incrível em relação ao espírito, que é
não dá para definir espírito. Cada tradição espiritual enxerga espírito, inclusive tem tradições que não usam a palavra espírito. Né? Isso é muito importante, que a gente ficar falando de espírito, saber que isso não tem uma compreensão para todos. Então, volto para aquelas perguntas, né, que eu fiz no início, e a gente pode... Eu queria agradecer a atenção de vocês e vamos conversar. Aqui é a pergunta que eu fiz. Eu vou parar de dar um share. Pronto. Rapaz, aqui é matéria para 6 meses de aprofundamento. Tem muita coisa. Eu acho que só a ideia da definição do espírito já merecia só uma reunião em torno disso aí. Eu acho que tem muita... Oi, a tua filha, Érico. Oi, neném. Ei, que beleza! É. Essa questão, para mim, a questão que eu penso mais da espiritualidade para o povo, não é? É interessante que alma, espírito, na cultura tupi-guarani, a mesma caligrafia que você escreve alma, espírito, é igual à palavra. Olha, E essa palavra e é a palavra, é o espírito. É como se o espírito fosse a consciência, a palavra. É por isso que falar é revelar a sua alma interior. Um outro elemento da nossa cultura nordestina é que nós temos esse espírito, essa alma que está dentro da gente, que quando você tem um susto, que a psicologia chama de trauma, a alma sai de dentro. É o nosso abestado aqui no Nordeste. O que é o abestado? É a criatura, como diz, feito jumento sem mãe, com a cara para cima. Eu me lembro de uma senhora que depois que a polícia derrubou as casas desses pobres numa favela, ela diz: doutor, desde o dia que derrubaram a minha casa, eu ando, mas eu não ando mais em mim. Então, esse sentimento de... Porque não é uma doença, não tem remédio para isso. Nós temos dinâmicas de centramento para colocar a alminha para dentro, que é a história das conexões, do que você fala. Você falou muito da fluidez, mas é uma fluidez, eu diria, conectiva. Se não conectar, né? Que é ligar, desligar, religar. Constantemente, eu acho que a cura passa por essas conexões, algumas refeitas, outras refazer, desliga, liga, religa, para poder... Mas é muito rico, como tem mais gente hoje, eu vou deixar para as outras pessoas. Alguém quiser fazer algum comentário, aí depois você, no final, você faz a sua síntese. Quem gostaria? É muito rico o que você deu, é muita informação. Eu senti sua preocupação de querer passar o máximo em pouco tempo. A gente estava, né? Alguém quer fazer algum... Adalberto, Diga, eu estou aqui no carro, mas eu vou falar rapidinho. está conectado. Obrigada, professor Paulo, obrigada pela sua explicação. Meu nome é Henriqueta, né? Camarote, eu sou neuropsiquiatra e acabei de lançar um livro agora sobre a autotransformação e cura, onde eu concebo. Achei interessante você dizer que nós, o humano, não dá para concebê-lo na sua integridade, pela sua complexidade e multidimensionalidade, né? Mas, como um exercício didático, eu concebi vamos dizer, a essência humana em 6 níveis, ou 6 campos. Eu coloquei o físico-biológico, o etérico-vibracional, o emocional, o mental, o consciencial e o sélfico espiritual. Então, o sélfico dentro dessa definição que você colocou, como a integração, né, com essa espiritualidade que é esse sagrado de cada um. Então, eu fico muito feliz eu tenho seu livro, inclusive, Saúde Integral, eu já venho lhe acompanhando, né? Eu gosto das suas reflexões,
E eu quero agradecer, né, essa aula tão didática sobre esses conceitos, né? E, inclusive, a ligação dos símbolos. E achei muito interessante quando você perguntou quando é que, na evolução, essa espécie passou a Isso, ser humana, quando você mostrou vamos dizer, a concepção de uma arte que perpetuasse, né? Algo que exatamente. perpetuasse. Então, eu achei 5.000 anos atrás, aquilo. É a descoberta aquela mais imagem, né? antiga que foi feita, acho que o ano passado, é uma coisa muito recente. É. né? E eu sempre me perguntei isso. Qual foi? Até me lembro daquele filme 2001, Odisseia no Espaço, Isso, é. aquela imagem daquele osso que vai se virando, né, até virar uma nave espacial. E Isso. eu pergunto, que momento foi esse? Né? Que momento que É. foi essa luz que, Agora, que, que nos tornou humanos? Né? Isso. Eita, Muito eu me obrigada, lembro tá? aqui, Diga. Eu que valeu. agradeço. Di- Eu me lembro aqui da teoria do Teilhard de Chardin. Ah, Ele sim. diz que ele diz que na evolução dos seres vivos, a evolução quando atingiu, por exemplo, as aves, elas chegaram à perfeição do voo, mas continuaram aves. Os cavalos, quando reforçou, aperfeiçoou a musculatura das pernas, perfeito, ele corre, ele trota, continuou cavalo. Mas quando essa força atingiu o sistema nervoso, começou a produzir quantificação de células de especialização. Aí ele diz, foi a quantificação que gerou a qualificação. É quando gerou a consciência. Me lembrei disso do Teilhard de Chardin, essa dimensão filosófica. Mas me lembrei também da Margaret Mead, aquela antropóloga americana que, entrevistada, qual foi o maior feito que ela achou na vida dela como pesquisadora, paleontóloga. Ela disse, foi quando eu achei um osso do fêmur fraturado e cicatrizado. E É. perguntaram a ela por quê. Ela disse, porque todos os animais, na época, quando tinha um com a perna quebrada, ele era abandonado pelo grupo e ele ficava por trás e os bichos vinham e comiam. Se ela encontrou um fêmur cicatrizado, significa que aquela tropa, aquele horda que vivia ali, pararam para cuidar do outro. É a Uhum. origem da civilização, porque as outras deixavam para trás. Então, o cuidado, aí onde nasce a civilização. Eu acho que tem essa dimensão também do É, social, não é só uma sim. coisa do vertical, mas é o vertical Claro. com o horizontal. É, Termina sendo inclusive, o símbolo da é, cruz. A cruz é o vertical com o horizontal, que é o imanente e o transcendente. sim, Exatamente. inclusive os neoevolucionistas, os estudiosos, falam muito que não foi a força, não foi a resistência que manteve a espécie humana sobrevivente, né? Foi a Exatamente. cooperação, né? E Solidariedade. Isso. a cooperação. E outra coisa, Adalberto, que você falou do Teilhard de Chardin, ele fala uma frase que eu gosto muito: o carbono, nitrogênio, oxigênio e carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio evoluiu tanto a ponto de saber que é feito de carbono, nitrogênio, É, oxigênio. exatamente. Então, agora, quando foi esse salto, né? Então, eu acho assim que simbolizar numa peça de arte, simbolizar uma vivência, uma arte, uma, uma, uma capacidade de transcender o próprio fenômeno presente, né? Porque ali Exatamente. é um objeto que vai se perpetuar e vai ser compartilhado com o outro, não só em termos de identificado internamente, mas também pode se ser compartilhado. Eu gostei muito dessa área. Que é a descoberta do significado, que é quando o ser humano dá um significado que é além do objeto em si. Porque a ferramenta já serve para alguma coisa, né? O osso ele pode servir para martelar alguma coisa, mas quando vira uma coisa coberta de significado, né?
Foi aí que os paleoantropólogos agora denominam que não foi ficar em pé, não foi polegar, não foi nada disso, é quando demos o significado. Beleza. Sandra, você quer falar alguma coisa? Seja bem-vinda. Há pouco tempo. Primeiro, obrigada. Primeiro, quero agradecer aí essa palestra tão interessante do Paulo. Eu sou psicanalista, então eu fiquei pensando, eu acho que o psicanalista que me leva mais para próximo dessa ideia da integração é o Winnicott, porque quando ele descreve desenvolvimento, ou mesmo quando ele descreve a saúde, né, ele usa essa nomenclatura, né, rumo à integração, né? Isso. Ele descreve dessa forma: a gente sai de um momento de total desintegração que depende totalmente do outro para trazer um sentido, né? E que esse outro produz, então, uma ilusão, né, necessária de que o mundo realmente tem um sentido e tem essa integração. E o grande desafio desse sujeito para virar adulto e de ter saúde psíquica é trabalhar rumo à independência e rumo à integração. Isso E que mesmo. ele não coloca como um momento em que isso realmente vai acontecer, né? Acho que é um trabalho de fluxo, de movimento, né? E de ligação, né? Ok. Obrigado. Então, Isso. Anderson. O Anderson está com a mãozinha, depois o Rubens. Olá, tudo Muito bem? bom, Sandra. Legal. Anderson. Professor Paulo, então, muito boa a explicação, foi muito boa essa aula. E eu fui orientando da professora Amadel Luz no mestrado, e a gente fez um trabalho sobre o imaginário das biociências, né? E eu acho que dialoga, é o contraponto ao que a gente estudou, porque a gente viu exatamente a visão vendo o lado tecnicista, olhar para a máquina, para os processos técnicos, né? E quase que anulando o processo humano, né? Eu acho que a tua aula traz exatamente o componente humano, que eu acho que é extremamente importante. Eu acho que tu conseguiu fazer várias amarrações aí dessa questão humana e dessa qualidade né, a espiritualidade como uma faculdade, né, humana, né, que eu acho que é importante e esse aspecto que eu acho que tu traz ali também, que eu acho que é importante amadurecer esse processo assim do que significa espiritualidade, né? Desse distanciamento dos rituais religiosos e da ritualística, e é exatamente dessa experiência, né, individual, coletiva, né, e que vai dando esses processos para poder dialogar com os pares da área da saúde, poder, sabe, respaldar todas as práticas que são feitas com esse olhar, né? E também poder responder, né, do ponto de vista da ciência, né, acompanhando todo o debate em função, né, do ataque que sofreu a homeopatia e outras questões, né, do que é ciência, né? Eu acho que resgatar esse lado humano também como processo, né? E acho que todo esse encadeamento que tu foi dando, né, sem perder toda essa doçura e essa beleza, né, que a arte, que a história, que as relações, né, do contato com as pessoas que têm outros saberes, que não só o saber estruturado, né, vão poder propiciar, né? Então, acho que achei muito rica essa tua aula, mas trago dois pontos aí que eu achei bem importantes, essa questão do aspecto humano, né, para além da questão transcendental, né, Ok. para não cair nesse aspecto, e a questão também de como dialogar com esse aspecto, né, da espiritualidade, né, entender que isso Beleza. como humano, né? Ok. Professor Rubens. Parabéns, professor Paulo. Excelente abordagem, né? Muito me impressionou. Fiquei até preocupado quando o professor falou que ia resumir. E no final, ele realmente tentou resumir. O tema é realmente complexo, né? A capacidade de raciocínio, de abstração, né? É mais uma visão, né, sobre o que é espiritualidade. Isso vem a complementar o grupo, assim como um índio, né? Nosso querido aí falou e as várias outras pessoas falaram que pensam que é a espiritualidade. Mas, além de todo esse exercício teórico extremamente rico, né, do ponto de vista prático, como é que o professor trabalha todos esses conceitos junto com seus pacientes
com seus alunos de graduação, em cursos de graduação, na pesquisa clínica, né? Projetos de extensão dentro da Unifesp. Do ponto de vista, eu fiquei curioso para saber, além de toda essa produção teórica, é extremamente importante também. Como é que você faz isso na prática, professor? Pode falar, Paulo. Essa pergunta me foi feita em 2003 e eu fiquei atônito, né? Quando eu fui participar de um congresso latino-americano de psicologia analítica e eu falei em processo de desenvolvimento não verbal dentro do taoísmo. E aí eu trouxe todo o Qigong, o Tai Chi, né? As meditações, as energias, etc. Quando acabou, um aluno chegou para mim e falou: Nossa, que incrível, Paulo, o que você faz no consultório? E eu, nada. Eu tinha uma vida da meditação, do Qigong, não sei o que, e tinha no consultório. Foi só quando eu encontrei Mindfulness, que era o grupo que produzia ciência, trabalhando com a tradição, que aí eu comecei a me encontrar. Foi em 2003 isso. Em 2003 eu criei o Anthropos, que era Núcleo de Integração Mente, Corpo e Espiritualidade, e lá a gente começou a estudar e trazer gente de tudo quanto é área, antes de ter o termo medicina integrativa no Brasil. Né? Em 2006, que nós começamos a usar o conceito de medicina integrativa. Então, era bastante num plano de ensino, de passar conhecimento, democratizar conhecimento. Né? Hoje, eu tenho grupo de supervisão com psiquiatras e psicólogos que querem trabalhar com essa possibilidade de juntar o processo contemplativo, por exemplo, de uma meditação como mindfulness, com uma psicoterapia simbólica. Porque é que não dá para discutir isso agora, porque aparentemente são incompatíveis. Né? Mindfulness explica, escuta, a pessoa começa a falar da dor dela, você não precisa falar como era teu pai, tua mãe, né? Eles até falam um pouco pejorativo isso. Precisa começar a falar que começou com a mamãe, com o papai, não é hoje. É mesmo, incrível. Só que uma pessoa vai para o seu consultório e todos nós sabemos a importância de como essa pessoa viveu, relação primária, como ela se desenvolveu, todo mundo sabe disso. Né? Então, juntar isso é a minha proposta agora. Eu estou para escrever uma coisa um pouco maior sobre isso, né? E com os alunos. Com os alunos, a gente está adaptando. É o maior desafio profissional que eu tive nos últimos anos. Os alunos estão numa condição psiquiátrica lamentável, os alunos de medicina. Gente, repito, lamentável. Teve um suicídio no começo do ano na Unifesp, teve um suicídio no ano passado. A porcentagem de alunos deprimidos é inimaginável. Então, o que a gente fez? A gente fez um programa dividido, eu vou ser bem rápido assim. Depois de 1 ano e meio, a gente conseguiu dividir 4 temas, com uma resistência absurda deles. Mas, primeiro, vamos trabalhar a atenção, porque você vai estudar melhor. Tá. Segundo, vamos trabalhar o estresse no curso médico. Terceiro, vamos trabalhar dentro desse universo difícil como nós podemos cultivar e beber experiências positivas dentro de uma prática. E a última aula é como trabalhar com pensamento, com ruminação, com coisas assim, e como cultivar uma mente compassiva. Ok. Valeu. Pessoal, para ficar dentro do nosso horário, tem 2 coisas. Eu acho que essa forma que nós começamos, só que eu acho aí, Paulo, você trouxe muitas coisas juntas, talvez
pudesse, em outro momento, a gente pegar só uma e aprofundar. Mas você deu uma visão que a gente precisa, porque vai entendendo quando fala de self, de o que é que nós estamos falando, de inconsciente, de mindfulness. Então, você deu uma visão panorâmica. Então, a minha proposta é que a gente continuasse nessa dimensão, mas com uma diferença, que nós convidássemos pessoas para participar desse momento. Eu dei como sugestão ao CAPCIM, mas não obtive resposta. Eu propus que os comitês do CAPCIM pudessem participar, estudantes, pesquisadores, curiosos, que vão participar ouvindo o que nós estamos conversando. Não tem poder de decisão, nem de votação, mas de participação. Que a gente se desse o direito de convidar as pessoas que a gente acha que pode trazer alguma contribuição. Essa é a primeira coisa. A outra seria nós continuar na linha dos conceitos. Eu proponho, por exemplo, de fazer a conexão quando o símbolo se somatiza. A mente usa o corpo para mandar uma mensagem. Eu poderia, na próxima reunião, falar isso. Poderia ser a fala do sintoma ou o símbolo que se precipita no corpo. Como fazer a decodificação do sintoma na sua dimensão simbólica inconsciente. Eu poderia trazer essa. Se alguém de vocês aí tem alguma outra proposta, a gente já poderia ir criando, né? É uma pena o Biraci questionou que parece que a gente está enganchado, mas quem está enganchado parece que é ele, que ele nem apareceu e tem vindo muito pouco às reuniões. Não, então, eu acho que aquelas 3 perguntas que eu fiz aí de última hora sobre o grupo, eu gostaria de mandar para o grupo e que a gente debata isso, porque a última vez eu acho um certo desrespeito a gente fazer uma reunião e ter 3 pessoas. Acho incrível, eu já tive banda de rock, então o nosso lema era assim: se tiver uma pessoa na plateia, nós vamos dar o show inteiro. Eu trabalho assim, quando eu vou dar. Mas, se não houver interesse, gente, eu podia estar atendendo agora. Não, com certeza. Mas eu acho que o que acontece aqui é tão rico para nós poucos, só os convertidos. Se eu posso, cada um se der o direito de convidar alunos, estudantes, pesquisadores, a gente abrir. Olha, tal dia vai ter esse tema, deixa as pessoas virem, vai ficar mais rico, né? Vamos discutir um pouquinho aquelas perguntas em grupo? E tem mais, Adalberto, eu não sei, talvez os outros, né, que nem a Queta falou, a Sandra, talvez eles, né, vocês ou o Anderson, né, talvez eu não me lembro de vocês terem apresentado, e você e todo mundo estuda, então vamos pensar, eu tenho que sair agora, eu tenho um atendimento já. Pois é, Eu não também, todos nós. Vamos Posso fazer uma definir Pode. A minha pergunta... Se vocês definirem, a gente pode abrir e fazer a divulgação como se fosse um evento mesmo, né, nesse Pronto, horário. eu proponho isso. Se não for, também digamos assim, discussão... Agora, não a for próxima todo mundo. reunião, ou a gente retoma o que o Paulo trouxe, alguns elementos, mas tem que ser reapresentado, ou outras pessoas vão falando do seu trabalho e nós vamos agora conectando com essa parte teórica que ele trouxe. Se tem a alguém gente que pode ainda... pegar, então, por exemplo, um elemento, o símbolo, e todo mundo trabalha. Eu apresento de novo uma parte, um pouco mais, e todo mundo discute dentro da sua perspectiva isso. O que você falou, o símbolo no corpo, o símbolo na cultura. Acho bom. Porque eu ia perguntar exatamente isso, né? Se a gente pode considerar a arte como uma dimensão da espiritualidade, então eu teria trabalho a trazer sobre a arte na resiliência comunitária, né? Então você mas eu acho incrível. Que essa proposta que o Paulo está dando, eu acho que é legal trazer essa questão do símbolo e cada um trazer um pouco do seu trabalho. Sim, mas como você está hoje presente, se você já faz essa proposta da arte, o Paulo também falou, você traz a próxima
A outra a gente pode retomar, talvez, o símbolo no corpo ou o símbolo na Eu cultura. vou pedir para ser a outra, é porque eu estou envolvida com 2 colóquios agora esse mês, com o pessoal internacional chegando aqui. Então, eu Pronto, preferia ser no outro mês. Aí, pronto. tranquilo. Alguém tem uma outra pessoa que quer apresentar no próximo? Porque senão eu posso apresentar, né, o corpo, a mente e o símbolo. Como é que isso, numa relação terapêutica, tomada de Ótimo. consciência. Acho ótimo eu, isso aí. eu acho que você pode apresentar também, Adalberto. Agora, a minha sugestão é transformar esse seminário, vamos dizer assim, numa coisa prática. Organizar um capítulo de livro, organizar coisas que a livro! gente possa Por que a gente publicar. não faz Porque um livro? Olha, é isso que eu estou pensando, Paulo. essas Eu reuniões estou são pensando. gravadas. Uma vez gravadas, podem ser transcritas e virará objeto de livro. Porque para mim, assim, se não tiver um objeto concreto, porque perguntou por que a ausência, né? Porque talvez nós precisamos construir um resultado ou algo juntos, palpável, né? Eu acho que organizar um livro com vários capítulos em torno de um tema central, eu acho que daria um ânimo, porque a gente está transferindo o simbólico, o intelectual, a expressão verbal numa coisa concreta, que é um livro, por exemplo. Visual. No objeto, como lá o homem Ok. leopardo. Então, para a próxima, você não pode, não é, Sandra? Se não tem outra pessoa, eu traria sobre essa questão do símbolo impregnado no corpo. Como é que, a partir do sintoma, simbolizado por uma coisa, a gente pode chegar à consciência, que é um pouco a parte prática do que o Paulo falou. Ok? Ok. Valeu. Beijo. Valeu, Obrigada, pessoal. Paulo. Obrigada, Adalberto. Obrigado. Um Obrigada, abraço, todos. Selminha. Você não obrigada. falou muito hoje, mas estou vendo que você está muito Todo- atenta. Tá, até na Beijo, Até tchau. mais. próximo mês. Tchau. Tchau.